Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Jó, nos capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jó 9. Jó tomou a palavra nestes termos. Sim. Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre 1000. Deus é sábio em seu coração e poderoso, quem pode afrontá-lo impunemente? Ele transporta os montes sem que estes percebam, ele os desmorona em sua cólera. Sacode a terra em sua base, e suas colunas são abaladas. Dá uma ordem ao sol que não se levante, põe um selo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão dos céus, e caminha sobre as alturas do mar. Ele criou a grande Ursa, Órion, as Pleiades, e as câmaras austrais. Fez maravilhas insondáveis, prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim, toca levemente em mim sem que eu tenha percebido. Quem poderá impedi-lo de arrebatar uma presa? Quem lhe dirá, por que fazes isso? De sua cólera Deus não volta atrás. Quem sou eu para replicar-lhe, para escolher argumentos contra ele? Ainda que eu tivesse razão, não responderia. Se eu o chamasse, e ele não me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Ele, que me desfaz como um redemoinho, que multiplica minhas feridas sem manifestar o motivo. Que não me deixa tomar fôlego, mas me enche de amarguras. Se busca a fortaleza, é ele o forte. Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria. Inocente, sim, eu o sou. Pouco importa. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos maus, e ele cobre com um véu os olhos de seus juízes. Os dias de minha vida são mais rápidos do que um corcel, fogem sem ter visto a felicidade. Passam como as barcas de junco, como a águia que se precipita sobre a presa. Se decido esquecer minha queixa, abandonar meu ar triste e voltar a ser alegre. Temo por todos os meus tormentos, sabendo que não me absolverás. Tenho certeza de ser condenado. O que me adianta cansar-me em vão? Por mais que me lavasse na neve, que limpasse minhas mãos na lixívia. Tu me atirarias na imundície, e as minhas próprias vestes teriam horror de mim. Deus não é um homem como eu a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça. Pois que não há entre nós árbitro que ponha sua mão sobre nós dois. Que, Deus, retire sua vara de cima de mim, para pôr um termo a seus medonhos terrores. Então lhe falarei sem medo. Jó 10. A minha alma está desgostosa da vida, dou livre curso ao meu lamento. Em lugar de me condenar, direi a Deus, mostra-me por que razão me tratas assim. Encontrás prazer em oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus? Terás olhos de carne, ou vês as coisas como as veem os homens? Serão os teus dias como os dias de um mortal, e teus anos, como os dos humanos. Para que procures a minha culpa e persigas o meu pecado. Quando sabes que não sou culpado e que ninguém me pode salvar de tuas mãos? Tuas mãos formaram-me e fizeram-me. Lembra-te de que me formaste como o barro. Não me ordenhaste como leite e coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Concedeste-me vida e misericórdia. Mas eis o que escondes em teu coração, vejo bem o que meditavas. Se peco, me observas, não perdoarás o meu pecado. Se eu for culpado, ai de mim.
Se for inocente, não ousarei levantar a cabeça, farto de vergonha e consciente de minha miséria. Esgotado, me caças como um leão, não cessas de desfraudar contra mim teu estranho poder. Redobras contra mim teus assaltos, teu furor cresce contra mim, e vigorosas tropas vêm me cercar. Por que me tiraste do ventre? Teria morrido. Teria sido como se nunca tivesse existido. Do ventre, me teriam levado ao túmulo. Não são bem curtos os dias de minha vida? Que ele me deixe respirar um instante. Antes que eu parta, para não mais voltar, ao tenebroso país das sombras da morte. Opaca e sombria região, reino de sombra e de caos, onde a noite faz as vezes de claridade. Jó 11. Zofar. Então Sofar de Naama tomou a palavra nestes termos. Ficará sem resposta o que fala muito, dar-se a razão ao grande falador? Tua loquacidade fará calar a gente. Dizes, minha opinião é a verdadeira, sou puro a teus olhos. Oh, se Deus pudesse falar, e abrir seus lábios para te responder. Revelar-te os mistérios da sabedoria que são ambíguos para o espírito, saberias então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretendes sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu, que farás? É mais profunda que os infernos, como a conhecerás? É mais longa que a terra, mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade, presta atenção. Diante disso, uma cabeça oca poderia compreender, um asno tornar-se-ia razoável. Se voltares teu coração para Deus, e para ele estenderes os braços. Se afastares de tuas mãos o mal, e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda. Então poderás erguer a fronte sem mancha. Esquecerás daí por diante as tuas penas, como águas que passaram, serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia, as trevas se mudarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo. Repousarás sem que ninguém te inquiete, muitos acariciarão teu rosto. Mas os olhos dos maus serão consumidos. Jó 12. Jó tomou a palavra nestes termos. Sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também o espírito como o vosso, não vos sou inferior, quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca Deus para que ele lhe responda, e zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade, é o modo de pensar do infeliz. As tendas dos bandidos gozam de paz. Pergunta, pois, aos animais e eles te ensinarão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te darão lições. Entre todos esses seres, quem não sabe que a mão de Deus fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive, e o sopro de vida de todos os humanos? Não discerne o ouvido as palavras como o paladar discerne o sabor das iguarias? A sabedoria pertence aos cabelos brancos, a longa vida confere a inteligência. Em Deus residem sabedoria e poder. O que ele destrói não será reconstruído. Quando faz as águas pararem, a seca. Nele há força e prudência. Faz os árbitros andarem descalços, torna os juízes estúpidos. Desata a cinta dos reis e cinge-lhes os rins com uma corda. Faz os sacerdotes andarem descalços, e abate os poderosos. Tira a palavra aos mais seguros de si mesmos e retira a sabedoria dos velhos. Derrama o desprezo sobre os nobres,
afrouxa a cinta dos fortes. Põe a claro os segredos das trevas, e traz à luz a sombra da morte. Torna grandes as nações, e as destrói. Tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos num deserto sem pista. Andam as apalpadelas nas trevas, sem luz. Jó 13. Meus olhos viram todas essas coisas, meus ouvidos as ouviram e as guardaram. Aquilo que vós sabeis, eu também o sei, não vos sou inferior em nada. Mas é com o Todo-Poderoso que eu desejaria falar, é com Deus que eu desejaria discutir. Pois vós não sois mais que impostores, não sois senão médicos que não prestam para nada. Se pudesseis guardar silêncio, tomar-vos-iam por sábios. Escutai, pois, minha defesa, atendei aos quesitos que vou anunciar. Para defender Deus, ireis dizer mentiras, será preciso enganar-des em seu favor? Tereis, para com ele, juízos preconcebidos, e vos arvorais em ser seus advogados? Seria, porventura, bom que ele vos examinasse? Iríeis enganá-lo como se engana um homem? Ele não deixará de vos castigar, se tomardes seu partido ocultamente. Sua majestade não vos atemorizará? Seus terrores não vos esmagarão? Vossos argumentos são razões de poeira, vossas dilapidações são obras de barro. Calai-vos, deixai-me, quero falar, aconteça depois o que acontecer. Lacero a minha carne com os meus dentes, ponho minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar, e assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Isso já será minha salvação, que o ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai, pois, meu discurso, dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa, sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim no mesmo instante, desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas duas coisas, e não me esconderei de tua face. Afasta de sobre mim a tua mão, põe um termo ao medo de teus terrores. Chama por mim, e eu te responderei. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Por que escondes de mim a tua face, e por que me consideras como um inimigo? Queres, então, assustar uma folha levada pelo vento, ou perseguir uma folha ressequida? Pois queres ditar contra mim amargas sentenças, e queres que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade. Queres enfiar os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos, e contar os rastos de meus pés? E ele se gasta como um pau bichado, como um tecido devorado pela traça. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro de Jó, nos capítulos 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Paz e bênçãos a todos.